Salve Maria! Uma pergunta comum e até uma dificuldade comum quando conversando com os homens, e não só os homens, jovens, mulheres, enfim, de forma geral, na vida de virtude, na vida de graça, na vida em busca da santidade, é justamente a consistência. Conseguimos manter aqueles propósitos que iniciamos, conseguimos manter uma vida de oração, enfim, ter consistência nas coisas que fazemos. Hoje eu quero meditar, bater um papo com você sobre consistência, enquanto a gente finaliza o portãozinho que começamos há 2 vídeos atrás. Eu dei uma pausa por uma semana no portãozinho e agora eu vou explicar o porquê. No vídeo anterior eu estava terminando ele enquanto eu estava precisando encontrar um suporte de ferro para poder segurar o pilar do portãozinho. Acontece que esse suporte de ferro só encontrei ele online e ele é super caro. Fica mais caro do que o projeto, basicamente, né? Eu vou gastar cerca de R$100, mais de R$100 com um suportezinho daqueles. Então, eu decidi que vou fazer o pilar enterrado. Vou mudar um pouquinho a posição do pilarzinho para poder fazer ele enterrado com cimento. Aí eu posso usar uns restos de cimento que eu tenho aí. E para isso eu precisaria dessa mesma madeira que eu utilizei na base do portãozinho para poder ficar na mesma linguagem, né? Só que essa madeira não encontra em madeireira, né? Ela é específica, aquelas caixas náuticas de produtos náuticos. Então eu estava esperando a loja receber mercadoria para eu poder pegar as madeiras da caixa. Agora eles finalmente receberam, então vamos poder dar continuidade no portão. Eu peguei 4 peças de madeira. Eu provavelmente vou usar 3 delas e a outra eu vou deixar preparada caso eu precise de um backup. A massa está secando, a massa rápida, de seca rápida. Me parece que meia hora, 1 hora ela já está seca. E aí eu já posso fazer aquele lixamento de acabamento, né, um lixamento fino, para ficar bonitinho e colar as peças para a gente poder andar com esse portãozinho. Vamos ver se terminamos entre hoje e amanhã. Enquanto isso, vamos fazer uma pausa aqui para conversarmos um pouco sobre a consistência. Começando por o que é consistência. É a minha capacidade de iniciar algo e manter-me naquilo que iniciei, naquilo que me propus. Por exemplo, digamos que eu começo uma prática devocional de oração. Vou rezar todos os dias uma ladainha ou o terço. E aí, eu me proponho a fazer essa oração diária. Eu sou capaz de me manter fazendo esta oração? Ou será que logo depois que você iniciou essa nova ação, essa nova rotina, você já desanima, já cansa e já para? Note que eu não estou falando de resiliência, estou falando de consistência. Qual é a diferença? A resiliência, ela está relacionada a quando adversidades que não foram previstas, que não faziam parte do planejamento, aparecem e eu me mantenho consistente mesmo nessas adversidades. Digamos que eu decidi rezar o terço à noite. Eu tenho o horário, eu tenho essa disponibilidade, e aí eu pensei assim, não, vai dar certo, eu posso começar a fazer a oração do terço nesse horário.
Aí, de repente, um filho meu tem algum compromisso que vai bater com aquele horário, eu vou ter que me readaptar, ou eu vou ter que ajustar um pouco a minha rotina. Ou seja, algo que eu não previa surgiu, uma adversidade surgiu naquele meu planejamento, atrapalhando o meu planejamento. Eu sou capaz de continuar? Isso é resiliência. Mas hoje nós estamos focando em consistência, que é um passo antes. É eu fazer um planejamento, começar alguma coisa e manter-me firme nela. E aí nós vamos colocar em duas situações separadas. Uma situação é a situação básica, ainda que a mais difícil, que é o quê? Me manter em estado de graça. Ou seja, não cometer pecados mortais. Por que ela é mais difícil? Primeiro, pela minha situação. Se eu estou fora do castelo, ou seja, em pecado mortal, significa que eu estou numa situação mais frágil, mais vulnerável, eu tenho poucas forças, então é mais difícil para mim, para eu conseguir me colocar em estado de graça, buscar a confissão, fazer a penitência e depois ter a consistência de me manter em estado de graça. Essa é uma grande dificuldade da maioria dos iniciantes na vida de santidade, daqueles que começam a buscar uma vida de crescimento na fé, na graça, nas virtudes. O outro nível, apesar de ser próximo, pode acontecer e deve acontecer em paralelo, mas ele pode ser intensificado uma vez que eu já estou vivendo uma vida de graça, em estado de graça, dentro do castelo, em que eu busco me aprofundar no castelo, é a prática devocional, por exemplo. Quando eu defino, olha, eu vou fazer determinadas orações. E aí pode ser em diversos níveis diferentes. Ah, vou fazer lá um Pai Nosso e uma Ave Maria todos os dias. Eu vou fazer o terço todos os dias. Eu vou na celebração da missa diária. O cumprimento mínimo dos sacramentos, por exemplo, né? Que é a missa dominical, todos os domingos e todos os dias de festa e preceito. Também a confissão, ao mínimo uma vez ao ano, na ocasião da Páscoa. Mas todas as vezes em que eu estiver em pecado mortal, esse é o mínimo dos sacramentos e eu começo a ter a consistência nesse mínimo. Posso buscar um pouco mais. Por exemplo, a confissão, para que eu cresça mais e mais na graça, eu posso buscar a confissão todas as vezes que eu tiver um pecado venial ou com uma certa frequência, uma vez ao mês, a cada 2 meses, né? Uma certa frequência assim razoável, em que, mesmo sem ter pecados mortais, eu vou apresentar os pecados veniais, colocar diante do Senhor para que eu possa crescer mais, me entregando na confiança da providência divina. A missa, talvez eu acrescente 2 missas, 3 missas durante a semana, talvez todos os dias, com comunhão, né? Então são práticas que eu vou colocando. Agora, como manter essa consistência, seja no não pecar, manter-me em estado de graça, seja nas práticas devocionais, nas práticas de espiritualidade. Isso nós vamos conversar daqui a pouquinho, porque eu vou lá fazer o lixamento agora. Fiz a primeira demão de verniz, né? Então as madeiras ficaram todas da mesma cor, porque é um verniz escuro. Particularmente eu prefiro, para coisas que vão fora, no externo, como essa cerca, eu prefiro esse. Ele é mais fácil de pintar, ele impregna na madeira, ele dá uma aparência mais natural para a madeira. Enquanto o verniz, ele cria uma película, mas como é uma cerquinha um pouco mais rústica, não tem tanto problema assim.
Mas vamos lá, enquanto eu aguardo a secagem do verniz, ele seca rápido, é bem bom esse verniz. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso modelo de consistência, que é o nosso modelo aqui do canal, que é São José. Nossa, essa câmera tá bem torta, vai ficar assim mesmo. Como que nós sabemos que São José era consistente e resiliente? Justamente pelo silêncio bíblico sobre São José. Quando São José recebia uma instrução, e um exemplo aqui bem nítido é quando ele recebe o sonho para ir para o Egito. A Bíblia aponta aquela instrução, aponta que São José, né, e a família, a Sagrada Família, seguiu aquela instrução, e aí depois só vai aparecer de novo depois que passou o tempo. Então, por exemplo, eles vão ficar anos e anos no Egito, e depois, quando Herodes morre, e aí eles podem voltar para Nazaré, só aí é que eles voltam. Então, todo esse tempo, o que aconteceu? Por que há um silêncio bíblico tão grande que não fala muita coisa que aconteceu? Justamente porque ali houve consistência, permanência, as coisas continuaram daquela forma. Então, São José, sendo o nosso modelo, ele nos ensina a importância da consistência, a importância de aquilo que nos propomos, aquilo que iniciamos, nós conseguimos manter. Vamos lá, fazer a segunda limão. Days later. Meu irmão, esse foi um projeto que deu mais trabalho do que eu esperava. Mas foi um projeto que foi gostoso de fazer. Achei divertido todas as etapas, desde o primeiro vídeo. Essa segunda parte desse segundo vídeo também foi bastante divertido de fazer. A parte de pintura, acabamento. Houveram algumas coisas inesperadas. A porta não estava dando certo o tamanho dela aqui, porque essa parede ela tá um pouco estufada, então ela veio um pouco para frente aqui. Então eu tive que cavar para poder colocar as dobradiças. Eu nunca tinha mexido com essas dobradiças e eu amei o funcionamento delas. Abre para os dois lados, fecha sozinha a porta. Claro que o cachorro tem força para empurrar a porta, mas eu acho que isso não vai acontecer por causa do comportamento dele. Se acontecer, eu vou ter que colocar uma trava. Mas se não acontecer, tá resolvido, tudo certo. E vamos aproveitar esse momento para a gente encerrar o vídeo, encerrando também o nosso assunto sobre consistência. Existem duas formas de nós praticarmos a consistência. Claro que é uma prática, nós precisamos começar com coisas pequenas e ir melhorando. Então, por exemplo, eu não vou querer começar a consistência com algo muito difícil, algo muito grande, por exemplo, vou rezar o rosário todos os dias. Talvez eu comece com uma dezena, depois eu passo para um terço, depois eu passo para um rosário completo. E existem basicamente duas formas de fazermos esse início. Um é através do ímpeto, ou seja, uma ação impetuosa, uma ação que me vem
uma moção do Espírito Santo, ou mesmo uma compreensão de isso daqui está fora do lugar, eu preciso arrumar isso. E a partir disso, eu, então, tomo uma ação enérgica. Eu tenho que cuidar para não confundir uma ação impetuosa com uma ação apaixonada. O que é uma ação apaixonada? Eu crio algum certo apego, alguma certa vontade de fazer a coisa, partindo de mim mesmo, mas não tenho uma forma prudente na ação. Né? O ímpeto, apesar dele parecer imprudente, ele é prudente. Por quê? Porque a ação vem a partir de um sopro do Espírito. A gente vê, por exemplo, na conversão de grandes santos como São Francisco de Assis. Foi uma conversão impetuosa, aconteceu muita coisa muito rápido. Né? Mas a maioria dos santos passam por um processo de conversão lento e gradativo. A mudança impetuosa eu não vou tratar aqui porque vai depender muito da vida de cada um, de como que o Espírito age na sua vida, da sua emoção, o que te motiva a agir, a ter essa ação impetuosa. E aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Cuide para não confundir ação impetuosa com ação apaixonada. Agora, com relação ao progressivo, né? Comece com coisas pequenas. Eu digo para os meus clientes assim, comece com coisas que são praticamente impossíveis de não fazer. Por exemplo, todos os dias, quando eu for sair de casa, eu vou fazer um sinal da cruz. Ah, mas eu vou esquecer. Então coloca alguma coisa que te lembre, um crucifixo, alguma coisa, uma imagem que te lembre daquilo, e aí você todos os dias faz o sinal da cruz. É uma ação pequena. Talvez para alguns que estão acompanhando o canal seja muito pequeno. Para outros, talvez seja algo que já é fora do seu habitual. Coloque algo que não seja muito diferente, muito além daquilo que você já está acostumado, e aos poucos vai progredindo. Quanto tempo? Não se prenda muito na questão de tempo. Quando você perceber que já se tornou tranquilo e habitual, coloca outra rotina. Aí você pode se desafiar um pouco mais. Ah, se antes era apenas um sinal da cruz, agora eu vou acrescentar as 3 orações principais, Pai Nosso, Ave Maria e Glória. Depois acrescenta uma leitura espiritual e assim por diante. Claro, se você tiver um diretor espiritual, muito melhor, ele vai te conhecer, vai saber falar exatamente o que vai te ajudar melhor. Mas eu sei que a realidade é que a maioria hoje das pessoas não consegue um diretor espiritual, então você pode ir desenvolvendo pequenas ações, pequenos atos de espiritualidade, sejam de orações inicialmente vocais, orações prontas, mas também as orações espontâneas do coração, aquele seu relacionamento com Deus. Quando você vê, você já está conversando com Deus durante todo o decorrer do dia, entregando pequenos momentos para Deus, vai acrescentando momentos de estudo, leitura da palavra, e assim por diante. Vai acrescentando pequenas coisas e vai melhorando na sua consistência. É claro que isso não é apenas para a questão da espiritualidade, né? Tudo é espiritualidade, mas dentro da vida do pai de família eu preciso de consistência, por exemplo, nos meus gastos. Então, nessa questão dos gastos, eu não vou começar já, eu vou fazer todos os meus gastos regradinhos, centavo por centavo. Leva tempo. Então, começa poucas coisas. Vou começar a separar os dinheiros. Aí, depois de alguns meses, você começa a fazer um controle mais rigoroso. Quando você vê, você já tem um controle bom, já consegue ter um bom entendimento das suas finanças. E assim também nas demais áreas da vida. Espero que este vídeo tenha feito algum sentido para você. Diga se você gostou do portãozinho. Ficou um pouco desnivelado aqui, ó. Eu acabei panguando, né? E desnivelei ele um pouco. Mas ele ficou muito bonito, eu gostei. E comente se gostou do portãozinho e também qual área que você está querendo desenvolver a consistência agora. Que Deus abençoe a sua vida. São José, operário, rogai por nós.